Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos esperar o pessoal entrar. Compartilhe a live para a gente poder conversar com mais pessoas, né? Então você compartilha aí que outras pessoas vão entrando para a gente bater um papinho nessa noite. Boa noite, Jaque, Carla, Antô, Marcos. Então, gente, eu recebi muitas perguntas sobre a nossa aula de ontem. Ontem eu fiz o curso gratuito, né, sobre a prática de audiência e sustentação oral e recebi um feedback muito positivo, fiquei muito feliz. E também recebi muitas perguntas sobre sustentação oral. Então, por isso eu resolvi fazer essa live para a gente tirar algumas dúvidas, né, e conversar um pouquinho sobre esse tema. Quem não teve a oportunidade de assistir esse curso de ontem, ele está gravado no meu canal do YouTube, Patrícia Torre Advogada, e a gravação vai ficar disponível somente hoje até às 11 horas da noite. Então, vocês podem entrar lá no meu canal, se inscrever e assistir o vídeo, certo? Para a gente falar um pouquinho sobre a sustentação oral, eu anotei aqui algumas das perguntas mais recorrentes para a gente poder esclarecer aqui. A primeira coisa é se o desembargador pode fazer perguntas para o advogado durante a sustentação oral. Sim. Normalmente, eles não interrompem a sustentação oral. Justamente que é para a gente não perder o nosso raciocínio, você tá lá fazendo uma apresentação, então não é muito assim elegante interromper. Então eles anotam e após a sua sustentação oral, quando você terminar, você vai agradecer e se eles tiverem algum questionamento para fazer, aí sim é que eles vão conversar com você. Então não é assim uma apresentação como um robô, que você decora a sua fala, aí chega lá, apresenta, agradece, senta e vai embora e termina. Não. Então você precisa estar preparado para ter uma discussão não estou dizendo no sentido de briga, né? Uma discussão assim saudável sobre o processo. E tem situações em que os ânimos ficam um pouco mais acalorados mesmo, mas tudo com muito respeito. Nos julgamentos é tudo muito mais tranquilo do que numa audiência. Ontem a gente conversou bastante sobre audiência e eu falei sobre as situações inesperadas que podem acontecer na sala de audiência, e são muitas situações. Realmente a gente tem que estar muito bem preparado para lidar com essas situações lá na hora. Na sustentação oral, ela não é menos importante, nem por isso dá menos nervoso no advogado iniciante, não é isso. Mas as situações que podem acontecer são mais previsíveis, porque a gente não tem toda aquela liberdade de produção de provas, não é isso, não é esse o ponto da sustentação oral. A gente não vai produzir nenhuma prova nova, né? Então, por isso que a audiência é uma situação diferente. Na sustentação oral, você vai trazer naquele momento uma apresentação das provas do processo ou do direito do seu cliente que está relacionado ao recurso. Então, você tem que ser bem objetivo. Como eu falei ontem, o máximo do tempo que você pode falar são 15 minutos, mas eu aconselho que fale 10 minutos. Se você falar muito pouquinho, 3, 4 minutos, também vão falar, nossa, mas para que ela veio? Né? Então, 10 minutos é o ideal. Você prende a atenção dos desembargadores, por isso que você precisa estudar, saber a forma que você vai falar, os pontos que você tem que ter uma entonação melhor, né? Porque isso desperta aquela atenção dos desembargadores. E eu vou falar uma coisa para vocês. Agora que com a pandemia os julgamentos começaram a ser online, e isso não acontecia. Audiências algumas sim,
mas julgamentos não, todos eram presenciais. E teve esse lado positivo, por quê? Quando a gente ia até a tribuna fazer a sustentação oral presencial, quem nunca participou, também na aula que eu coloquei ontem, eu até coloco uma foto no slide, porque tem gente que nunca viu mesmo, né? Então, para vocês entenderem como que funcionava presencialmente, tem uma parte onde fica o público, que normalmente são os advogados dos processos que foram arrolados para ser julgado naquele dia, eventualmente uma parte ou outra que está interessada em assistir o julgamento, estagiários. Tem a parte onde o advogado que faz a sustentação oral fica, e depois, assim, num U, na forma de um U, ficam os desembargadores daquela Câmara. O seu recurso ele é julgado por 3, mas lá naquele dia não tem só 3. Normalmente tem 5, às vezes 6, às vezes 7, porque às vezes uma Câmara ou outra tem alguns desembargadores auxiliares que entram para ajudar na demanda de processos daquela Câmara. E o que acontece é tanta gente ali, você tá nervoso, e eles realmente muitas vezes não olhavam nem na cara do advogado que tá ali fazendo a sustentação oral. Então veja que desagradável, porque na audiência é você, o juiz, o advogado da parte contrária, as partes, testemunhas, mas é um ambiente pequeno, pensando no físico, né? Agora no digital é mais fácil ainda porque é uma tela do computador. Mas eu digo assim, no presencial, um julgamento, ele é muito frio, porque você não tem esse contato direto com eles. Os desembargadores, na maioria das vezes, nem olham para sua cara. Então você é convidado até a tribuna para iniciar a sua sustentação oral, e se você não tiver essas técnicas de oratória e também as técnicas para ressaltar o ponto correto naquele momento, eles não vão nem ouvir o que você está falando. Então você está falando aqui, o desembargador está olhando para lá, ou muitas vezes está anotando coisas aleatórias, está lendo, está mexendo no celular. Na minha opinião, é uma falta de respeito com o profissional que está ali fazendo a sustentação oral. Com certeza é. Tem muitos desembargadores que são mais educados e que dão essa atenção, porque você tá ali trabalhando, você não tá brincando, né? E na maioria das vezes o advogado está sim muito nervoso fazendo aquela sustentação oral. E eles deveriam ter um pouco mais de respeito e dar mais atenção, mas não é sempre que isso acontece. O que eu falo que com a pandemia ajudou? Agora, todos os julgamentos são por videoconferência. Inclusive, eu já vou entrar em uma das questões que me perguntaram, que é como é feito a sustentação oral na sessão de julgamento por videoconferência. O que acontece? É uma sustentação oral feita como uma audiência pelo computador. Então, cada um tá lá no seu local de trabalho, tem a câmera voltada para você. E o que acontece? Você não vai presenciar, né? Você não vai assistir o julgamento de outros processos, como acontece no físico. Porque no físico a gente tem 100 processos para serem julgados no mesmo dia. Aí você tem que ir antes para pedir aquela preferência, que é o chamado pedido de preferência, para o seu recurso ser julgado. Porque às vezes o seu número da pauta é o número 95. Se você ficar ali esperando, não vai ser julgado naquele dia. E aí você só perdeu o seu dia inteiro e não vai ter o julgamento do seu recurso. Então, mesmo que você não vá fazer uma sustentação oral, você precisa fazer esse pedido de preferência, para eles saberem que tem uma pessoa interessada no acompanhamento do julgamento daquele recurso, então eles passam o seu recurso na frente, certo? No julgamento por videoconferência, como é que funciona? A gente não tem acesso mais a essa composição integral da Câmara. Então, a gente não consegue mais participar de todos os julgamentos, assistir os julgamentos, que era muito interessante mesmo, principalmente para os iniciantes. Era excelente. Eu sempre falei que é uma ótima escola você assistir um julgamento, porque você vai se familiarizar com aquele ambiente, você vai assistir mesmo, assim, porque os julgadores, os desembargadores, eles vão pronunciar o voto. Então, é uma situação de aprendizado muito grande, além do que você vai
ver o advogado, vários advogados, fazendo sustentações orais. E você começa a pegar o jeito da coisa, porque você mesmo já vai ter um feeling de, nossa, olha, isso daí não ficou legal, então eu não posso fazer dessa forma. Nossa, olha, esse foi interessante. Gostei do jeito que esse advogado fez. E aí você vai aprendendo. Mas, gente, agora não dá mais para fazer isso. É muito ruim nessa questão do aprendizado para o estagiário, para o estudante de direito, para os advogados, né, recém-formados. Isso é um ponto realmente que prejudica na prática, porque você não tem como assistir os julgamentos. Então, você não tem como aprender como que ocorrem esses julgamentos. Então, você só vai aprender se alguém te ensinar isso, certo? E o que acontece? A gente tem que fazer esse pedido de preferência e você fica assim, aguardando. Então, você vai receber uma comunicação por e-mail dizendo, olha, o seu julgamento vai ser tal horário. Você vai ter que entrar no sistema de videoconferência no horário determinado. Aliás, eu sugiro uns 15 minutos antes para não ter nenhum problema de conexão, enfim. E você fica lá, olhando para a tela, sem nada aparecendo. Então, você não fica participando do julgamento como era antes fisicamente, que você assistia, sabia o que estava rolando. Você fica na tela do tribunal sem ninguém aparecer ali à disposição. E, de repente, aquela tela abre com todos os desembargadores na sua cara. É bem isso. A primeira vez que eu fiz, mesmo com todos esses anos de experiência, eu confesso que me deu uma assustada, assim, na primeira videoconferência que eu fiz de sustentação oral, porque realmente você não sabe o que vai acontecer e, de repente, abre a tela com todas as carinhas do assistente, os 3 desembargadores e você, e se tiver o advogado da parte contrária também. E aí eles falam, olha, agora é a sua vez de fazer a sustentação oral. Então não dá nem tempo de você respirar. Porque quando você está lá assistindo na forma presencial, você já vai se preparando, você tá vendo o que tá acontecendo. Então tá rolando o julgamento de um recurso, você, bom, o meu pode ser o próximo. Porque você também não sabe a hora que vai ser chamado. Você faz o pedido de preferência, mas não tem uma escala, né, para dizer, olha, o seu é o terceiro. Não. E cada Câmara usa uma forma de, como é que eu vou dizer, de escolher, né, um requisito para escolher quem será chamado. Porque tem a preferência para assistir o julgamento, que é isso que eu falo, que a relação, né, a pauta de julgamento, são mais de 100 processos naquele dia. Se você quer que o seu recurso seja julgado e você não vai fazer uma sustentação oral, você precisa pedir a preferência apenas para assistir o julgamento. Então, eles vão trazer o seu processo para o início. E também tem as preferências para sustentação oral. Tem câmaras que fazem intercalado, então faz o julgamento de uma preferência simples, que é como nós chamamos, que quando não tem sustentação oral, e em seguida um julgamento de preferência por sustentação oral. Depois simples, depois sustentação oral. Então eles vão intercalando. Tem outras que fazem somente primeiro a sustentação oral, então vão todas. Sustentação oral, uma atrás da outra, depois preferência simples e depois eles vão julgando conforme está na relação deles, se sobrar tempo no dia, né? E outros fazem primeiro a preferência simples, depois... Então não tem como você saber qual é o momento que você vai fazer a sua sustentação. Mas se você está lá fisicamente, enquanto está rolando o julgamento de um processo, você sabe que não vai ser o seu. Então você consegue se preparar. Agora, nesse sistema por videoconferência, ele só tem esse ponto que eu achei um pouco assim estranho, principalmente pro advogado iniciante, porque ele dá um susto mesmo, a tela tá preta, então não é que abre primeiro Porque, por exemplo, quando a gente faz uma audiência, o juiz não vem logo na primeira tela. Então, na audiência na justiça comum, como que é feito? Primeiro entra o escrevente na tela, aí ele chama os advogados, as partes, né, enfim, para a audiência, aí ele vai fazer toda aquela questão que eu comentei ontem de colher o documento das partes, dos advogados, que a gente tem que mostrar assim na câmera, para eles identificarem.
pergunta se tem alguma possibilidade de conciliação, se conversou, enfim, ele dá uma introdução para agilizar um pouco o trabalho do juiz e depois é que o juiz entra naquela sala de audiência virtual. No julgamento não é assim. Então a gente fica mesmo parado ali olhando para a tela. Na primeira vez eu até tava nervosa porque eu não sabia se aquilo tava funcionando direito, se eles tinham me aceitado na sala ou não, porque era tudo muito novo no começo da pandemia, né? Então foi uma situação bem complicada. E de repente abre a tela e até hoje é assim. Mas agora a gente já tá acostumado, né? Só quem não fez ainda, que eu já tô dando esse alerta para você não ficar tão nervoso quando de repente abrir a tela e tá lá todos os desembargadores, advogado da parte contrária, enfim, certo? Uma outra questão interessante para se falar é se a sua sustentação oral ela pode ser dispensada. Você já pensou nisso? De você se preparar para fazer a sustentação oral e chega lá na hora, o desembargador fala para você, doutora, você dispensa a sua sustentação oral? O que isso significa? A sustentação oral, vamos fazer assim, vou explicar da seguinte forma. Você tem um recurso, quando eles vão para o julgamento, já tem o voto pronto. Então, os 3 desembargadores já sabem qual é o julgamento do seu recurso, eles já têm o voto. É diferente de uma audiência. Na audiência, você está ali construindo as provas e formando o convencimento do juiz e talvez ele dê a sentença naquele momento, ou então ele vai dar a sentença depois, dias depois. Agora, o julgamento não, gente. É por isso que eu falo que tem o trabalho de tribunal, porque é um trabalho que a gente faz antes do julgamento, que é justamente para você mostrar para os desembargadores por que o seu recurso tem que ser dado provimento ou negado provimento ao recurso da parte contrária. Então, tem todo aquele trabalho que tem que ser feito antes do julgamento, porque lá no julgamento eles já estão com o julgamento pronto. Cada desembargador já tem o seu voto. E você vai lá fazer o que então? Se eles já têm o voto pronto. Você vai para gerar a dúvida se não é favorável a você. E para mudar o entendimento deles. Mas como que isso acontece na prática? Vamos lá. Acontece assim. Você vai lá fazer a sua sustentação oral. Muitas vezes é só você que faz. A parte contrária não faz. Em algumas vezes, você vai estar lá para fazer a sustentação e o advogado da parte contrária também estará. O que acontece? Se tiver as duas partes na sustentação oral, os dois vão fazer a sustentação oral. Isso não tem como, aí você não vai ser dispensado de fazer, a não ser que você não queira. Mas os desembargadores não vão te dispensar. Por quê? Mesmo que eles tenham já o convencimento deles formado, a sustentação oral dos advogados pode modificar o entendimento deles. Então, eles vão ouvir os 2 advogados. E aí é que entra essa sua questão de eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o posicionamento do desembargador. Então, eu tenho que ir lá pensando que se ele não estiver favorável ao meu recurso, é aqui que eu tenho que mudar essa posição ou criar uma dúvida. Aí faz a sustentação oral. Agora, se o advogado da parte contrária não foi fazer a sustentação oral e só você vai fazer a sustentação oral, acontece, muitas vezes, já aconteceu comigo, deles pedirem para você não fazer. Por quê? Então vamos supor que eu entrei com recurso. Então qual é o meu pedido? Para dar provimento ao recurso, certo? Eu vou fazer a sustentação oral. O advogado da parte contrária não apareceu, então ele não vai fazer sustentação oral. Se os 3 desembargadores já têm o voto pronto, dando provimento ao meu recurso, eles não precisam me ouvir. Mas, como eu tenho esse direito, eles precisam pedir se eu dispenso a sustentação oral. O que eu aconselho? Se você é um advogado iniciante ou inexperiente em julgamentos, eu aconselho que você prossiga com a sustentação oral. É um momento excelente para você treinar. Por quê? Eles têm que te ouvir, então assim, eles não vão ser mal educados e falar, pô, já falei que você ganhou, pra que você vai falar? Isso não. Eles vão compreender. Você vai poder falar com mais tranquilidade, porque afinal de contas você sabe que você já ganhou,
Porque é isso que o desembargador falou pra você. Doutora, eu já dei provimento ao seu recurso. Você vai fazer a sustentação oral? Aí você pode falar, sim, excelência, eu desejo fazer a sustentação oral. E acabou, eles vão ouvir você falar. E você vai aproveitar aquela oportunidade para praticar, para treinar, sabendo que você já ganhou o recurso. E faça a sua sustentação oral. Eu fiz isso muito no início, tá? Agora, se você já é um advogado experiente, você não vai perder tempo. E nem perder o tempo dos desembargadores. Aí você fala, muito obrigada, excelência, eu dispenso a sustentação oral. E acabou, você ganhou o recurso. Então existe sim essa possibilidade que vocês já ouviram falar do desembargador falar para você dispensar. Então não é que o desembargador não aceita a sua sustentação oral. Isso é diferente, tá? Porque isso não acontece. Você é um direito assegurado ao advogado, é um direito das partes apresentar a sustentação oral. Então, não existe isso de você estar ali disposto a fazer a sustentação oral e o desembargador falar, não, você não vai fazer a sustentação oral, eu vou dar o julgamento. Isso não pode acontecer, não deve acontecer. Só vai ser dispensada a sustentação se você, advogado, concordar com a dispensa, certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Sobre o despacho de memoriais. Como eu faço para despachar memoriais e o que eu faço se o desembargador não me aceitar para despachar esses memoriais? Vamos lá, vocês sabem o que é despachar memoriais, certo? É um trabalho que faz parte daquela atuação ativa do advogado nos julgamentos, certo? Então, despachar memoriais, é uma técnica do trabalho de tribunal que a gente deve fazer. Como que você vai fazer esse despacho de memoriais? Você precisa entrar em contato com o desembargador, obviamente, no gabinete dele, e dizer que você precisa despachar memoriais. E o desembargador vai marcar um horário com você. Gente, a primeira vez que eu fiz isso, eu falava, não é possível, porque a gente acha que o desembargador é assim, um ser intocável, né? Eu não tem como que eu vou falar com ele? Lá na sala dele? É isso mesmo que você tem que fazer. E faça sempre, tá? Então você vai marcar um horário com o desembargador e vai falar exatamente isso. Ligar no gabinete e falar, eu gostaria de falar no gabinete do desembargador fulano de tal. O assessor dele vai atender. Aí você vai dizer, olha, eu preciso marcar um horário para despachar memoriais com o desembargador sobre o recurso tal. Se o seu recurso já estiver na pauta de julgamento, aí você fala, olha, é o recurso tal, incluído na pauta de julgamento do dia tal. Porque ele já vai entender que, depois de 2 dias tem o julgamento, talvez amanhã já é o julgamento, então ele vai te encaixar com uma certa urgência. Mas se você tá naquele trabalho de tribunal antes por exemplo, com o relator, assim que distribui o recurso, você tem que fazer esse trabalho de tribunal com o relator. Não vai esperar marcar o julgamento, certo? Então, você não tem ainda a data marcada de julgamento. Aí pode ser que marque para alguns dias lá na frente, não tem problema. E aí você vai sim conversar com o desembargador e vai despachar esses memoriais. Como nós falamos em despachar uma petição com o juiz, é a mesma coisa. Você vai fazer os seus memoriais com a técnica dos memoriais, que não é resumo do processo, não é para você levar lá uma petição de 10 folhas, nem adianta, porque ele vai rir da sua cara. Memoriais, gente, no máximo 2 folhas, no máximo. E você vai entregar esses memoriais na mão do desembargador e vai conversar com ele, tá? Ali você vai conversar com ele. E você vai passar, sim, por situações desagradáveis. Então, você já tem que estar preparado, porque eu já passei por várias. Que o desembargador é grosso com você, fala que ele tem mais coisa para fazer do que ficar ali ouvindo você falar. Já aconteceu do desembargador nem olhar na minha cara, e eu tá lá falando, e ele assim, olhando para baixo. Então, gente, tem situações horríveis. Por isso que eu falo, que eu inclusive falei no curso de ontem, que o advogado precisa ter um preparo emocional. Porque aquele chega para lá do desembargador não pode te desestruturar. Se você percebeu que ele não tá prestando muita atenção, você tem que ter esse jogo de cintura
de mudar o foco do que você está falando para chamar a atenção dele, né? Então você tem que saber cada detalhe do processo, você precisa saber cada detalhe do recurso, qual o objeto daquele recurso, para chegar no seu, alcançar o seu objetivo, que é chamar a atenção do desembargador para o seu recurso. Porque, gente, eles julgam mais de 100 recursos por dia. Vocês têm noção do que é isso? Então não vem me falar que olha tudo, que lê tudo direitinho. Não lê. Inclusive ontem, eu vou só assim falar bem rapidamente disso pra gente não estender muito. Quem quiser ver os detalhes pode assistir a aula de ontem que tá no meu canal do YouTube, Patrícia Torre Advogada. Eu trouxe um caso prático de trabalho de tribunal que eu fiz e aconteceu exatamente isso que eu tô falando aqui pra vocês, que não foi lido. Eu tenho certeza que o desembargador não leu, o relator não leu. Por quê? Eu entrei com um agravo de instrumento, eu entrei com esse recurso, não foi nenhum outro advogado que fez. Então, assim, meu recurso, eu entrei, o relator, no dia seguinte, já deu uma decisão monocrática, não deu nem tempo de eu despachar com ele os memoriais. Já deu a decisão monocrática negando seguimento ao meu recurso. Eu falei, gente, não é possível. E assim, era um caso super complicado sobre convênio que não quis pagar os procedimentos cirúrgicos de uma cirurgia do meu cliente. Enfim, sabe aquelas coisas de convênio? Bem complicado. E logo de cara, no dia seguinte, mal distribuiu o recurso, o desembargador já foi lá e negou seguimento. Aí eu falei, não, isso daqui não tá certo. Aí eu até comentei ontem que se você é um advogado que se conforma, o que você faz? Chega pro seu cliente e fala, olha, tá vendo? Eu tentei. Tá aqui meu recurso, 20 folhas eu entrei com meu agravo, mas não foi recebido lá no tribunal, não posso fazer nada. Não, você é um advogado diferenciado, que vai atrás, sangue nos olhos, né, como eu digo. Então, o que eu fiz? Entrei com agravo regimental. Ótimo, é o recurso cabível contra negar seguimento ao meu agravo de instrumento. Conforme eu entrei com o meu agravo regimental, já fiquei lá de olho, o agravo regimental vai para quem? Para o mesmo relator, que negou o meu agravo de instrumento, certo? Eu fui lá, no gabinete dele, levei os memoriais e ali eu já fiz a diferença, que é esse trabalho de tribunal que eu falo para vocês, que deve ser feito. O desembargador me ouviu, não é na sua frente que ele vai dar qualquer tipo de manifestação de posicionamento, isso não. Ele conversa, pode fazer perguntas sobre o caso, enfim, ou talvez não fale nada, escuta tudo que você tem a dizer e fala, muito obrigada, doutora. E você fala, agradeço, excelência, e tchau. Acabou, você só vai saber o resultado depois. E aconteceu isso comigo. Eu fiz esse trabalho de tribunal com o relator e ele recebeu o meu recurso, concedeu o meu efeito ativo no recurso. Então, ele concedeu a minha liminar, que era para não negativar o nome do meu cliente, porque esse meu cliente recebeu cobrança do plano de saúde sobre todos os materiais que foram gastos naquela cirurgia. Então, ele recebeu uma cobrança de R$250 mil. Lógico que ele não pagou, só que o plano de saúde coloca a pessoa, né, o cliente, negativa ao nome do cliente. Então, esse era o meu pedido do efeito ativo. Porque, na primeira instância, o juiz não autorizou essa liminar. E eu entrei com agravo. Eles já negaram na hora também. Mas eu falei, gente, é uma coisa absurda, porque o nome dele não pode ser negativado. Ele paga o convênio. Como que eu vou pagar 250 mil de cirurgia? Então, eu tô ali inconformada, porque a gente tem que assumir a dor do cliente, né? Você precisa sentir a dor do cliente como se fosse você ali, para você ter esse sangue nos olhos para ir atrás e continuar brigando pelos direitos do seu cliente. Aí, voltando àquela questão do recurso, ele deferiu o meu efeito ativo e depois entrou para a sessão de julgamento. Fiz o trabalho de tribunal com os outros desembargadores, fiz a sustentação oral e adivinhe, eles deram provimento ao meu recurso por votação unânime. Então, o que quer dizer? O meu trabalho de tribunal modificou, primeiro, a decisão do relator, porque aquela negativa de segmento foi uma decisão monocrática. Então, realmente, os outros desembargadores não tinham
não tiveram a oportunidade de apreciar o meu recurso, ok. Agora, o relator mudou. Porque ele negou o segmento de cara, dizendo que não tinha que entrar com aquele recurso, que eu estava suprimindo uma instância, que tinha que passar pelo contraditório na primeira instância para depois discutir alguma coisa no recurso. Eu achei aquilo um absurdo e continuei insistindo. Então, fazendo esse trabalho de tribunal, fazendo a sustentação oral, eu consegui mudar o posicionamento do desembargador relator e teve o julgamento favorável com votação unânime. Então, vejam, o meu cliente saiu de lá satisfeito. Depois, lá na primeira instância, eu também ganhei a ação, mas enfim, aqui a situação é o julgamento. Então, eu acho interessante, quem não teve essa oportunidade, de entrar lá no meu canal do YouTube, assistir a aula, porque eu trouxe nos slides o recurso. Tem número do processo, vocês podem entrar no processo para ver a íntegra, não tem problema nenhum, porque não é segredo de justiça, para vocês poderem acompanhar como que foi feito esse trabalho e o resultado efetivo dele. Então, eu acho isso muito interessante, certo? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Ah, sim. Só um segundo. Uma outra pergunta aqui que me fizeram é o seguinte: quando a gente está fazendo a sustentação oral, se você tem, assim, uma réplica, né? Como a gente tem na audiência. Na audiência você fala, você inquire a parte, a testemunha, e você também tem a oportunidade de falar. Mas na sustentação oral, não, tá? Então não existe essa coisa de réplica, tá? Então você faz a sua sustentação oral, é sempre primeiro o recorrente, então quem entrou com recurso, se tiver lá presente, faz a sustentação oral dele. E o recorrido faz a sustentação oral dele. Não tem essa coisa de réplica, tá? Então agora o advogado da parte recorrente que fez a primeira sustentação oral vai se manifestar, digamos assim, sobre a sustentação oral do outro. Não, isso não existe, tá? Então essa também é eu vou dizer que é uma vantagem que o advogado da parte recorrida tem na sustentação oral. Porque ele vai ouvir a sustentação oral do recorrente, certo? E na sua sustentação oral, se você tiver você tem que ser muito assim, ligeiro, raciocínio rápido, conhecer o processo. Por isso que eu falo, a base de tudo é estudar aquele caso. Principalmente os advogados mais antigos, né, mais experientes, acham que, eu já sei fazer, então eu não preciso nem estudar. Sabe, audiencista, que pega aquele processo no mesmo dia da audiência, dá uma olhadinha e vai. Aí sai aquelas belezas, né? Então, mesmo que você seja muito experiente, eu tenho 16 anos de advocacia e eu sempre estudo cada processo antes de fazer uma sustentação oral, cada processo antes de ir para uma audiência, tá? Então, assim, não ache que você é o rei, o sabichão, o bonzão, porque cada processo, um é diferente do outro. E o cliente, ele depende dessa sua expertise. Então, você não pode minimizar o seu trabalho. Isso daqui é tranquilo. É só uma audiência de conciliação. Eu vou lá, eu lembro mais ou menos como é esse caso. Eu lembro porque eu fiz. Tá, eu vou. Não faça isso. Você tem que ir preparado. Porque é a sua atuação na audiência que vai fazer a diferença para o seu cliente ganhar ou, enfim, para perder a ação se o seu cliente é réu, tá? Então, o que acontece? Como eu estava falando, só voltando que eu perdi um pouco o raciocínio com relação à audiência. Voltando na questão do julgamento, quando o primeiro advogado faz a sustentação oral, você tem a oportunidade de ouvir, porque aí você ouve a sustentação dele e aí você vai fazer a sua. Se ele falou alguma coisa que você tem condição de rebater, então você tem alguma prova no processo que vai rebater aquilo que ele falou, você tem que falar na sua sustentação oral. Então você precisa ter essa técnica, essa prática para mudar na hora o que você preparou. Porque é isso, você levou uma sustentação preparada ali de um jeito.
Que, como eu falei, você tem que estudar e você tem que ensaiar a sustentação. Porque a sustentação oral é realmente, você vai lá e começa a falar. Diferente de uma audiência, que acontece muita coisa no meio do caminho. Você não tem o que ficar estudando uma fala, digamos assim, né? Então você estuda o que você vai falar, faz uns tópicos para você não perder a linha de raciocínio e faz a sua sustentação. Mas você percebe que você tá com um trabalho pronto ali e de repente, de última hora, você tá ouvindo o advogado falar a sustentação dele, aí você pensa, opa, ele falou isso daí? Não, mas não é, isso não tá certo, porque eu tenho prova no processo que é contra isso que ele tá falando, mas o advogado falou ali na sustentação oral, os desembargadores estão ouvindo, na maioria das vezes não viram o processo todo, então essa prova que você tem no processo e que contraria o que o advogado da parte contrária falou, pode passar desapercebida pelos desembargadores. Aí você precisa falar daquilo na sua sustentação. Então você tem que ter aquele esquema técnico da sustentação, que é o estudo do processo, não de uma forma aleatória, porque aí nesse momento você precisa pensar assim, calma, tem aquela prova que fala tal coisa no processo, onde tá? Gente, é questão de segundos. Então você tem que ter aquela técnica para o preparo da sustentação oral, com todas as informações do processo que podem ser utilizadas lá na hora da sustentação oral, com folha dos autos, enfim. Então você está organizado, você estudou, você está preparado para aquela sustentação. E aí sim, você consegue encaixar aquela situação na sua sustentação oral. E já é uma situação que o advogado que fez a primeira sustentação não tem essa chance. Então vejam, o advogado do recorrente fez a sustentação, aí venho eu, advogado da recorrida, fiz a minha sustentação, consegui rebater algumas coisas que esse primeiro advogado falou, mas ele não vai ter essa chance de rebater o que eu falei na minha. Então, muitas vezes, quando você é advogado da parte recorrida, você tem sim essa vantagem. Se você souber aproveitar, você está em vantagem sobre o advogado da parte recorrente, certo? Gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu consegui esclarecer as principais dúvidas sobre sustentação oral que surgiram hoje, né, depois do curso de ontem. Então eu vou frisar aqui novamente que o curso que nós fizemos ontem foi sobre audiência e sustentação oral. Tudo que acontece na prática. Muito, muito, muito conteúdo. Então, eu acho bem legal se vocês tiverem a oportunidade de assistir. Quem não acompanhou ontem, tá no meu canal do YouTube, Patrícia Torre Advogada, e a gravação vai ficar disponível até às 11. Também tem o curso Advogando na Prática. Quem tiver interesse em adquirir, pode me mandar um direct que a minha equipe vai entrar em contato com vocês e vai passar todas as informações do curso, certo? Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço por vocês estarem aqui comigo mais uma noite para a gente conversar um pouco sobre o direito, né? E desejo uma boa noite a todos.